Mas eu quero te perguntar agora, aliás, eu acho que é o que está no coração de todo mundo que está te ouvindo, né? Que dica você pode dar para quem, não só para quem está começando, mas as suas dicas como um profissional, como alguém que está fazendo isso? Aqueles macetezinhos que você só aprende depois de errar 10 vezes na peça, sabe? Essas coisas são muito importantes e que é uma dica do profissional mesmo, é uma dica de quem está vivenciando isso, né? Ali diariamente, semanalmente e conhece os Paranauê, né? O caminho das pedras. Então compartilhe com a gente algo que você acha legal, que você acha que é um baita de um macete e fique à vontade aí para compartilhar tudo que você acha legal nesse sentido e que vai facilitar a vida de quem tá ouvindo e ele vai aprender um montão. Essa é a parte que eu acho que é a mais importante de todas, né? Eu acho que tem que ter até um corte assim, ó. Aqui, ó, gente, para quem quer chegar na parte mais importante. Sim, Vamos lá. sempre vai ter alguém no comentário, né? Ó, a parte importante do vídeo. Sei lá, é importante. Vamos lá. Cara, eu acho que a primeira coisa que eu devo falar para qualquer um que esteja fazendo, está começando agora. Pô, tô começando agora. Qual é a primeira dica que você dá? A primeira dica que eu dou é paciência. Porque você vai falhar. Você vai falhar. Não estou desejando, não estou desejando o seu fracasso, mas você vai falhar. E é normal. É normal, porque você vai ter peças que você não sabe o grau de complexidade que ela é, o quão fácil, o quão difícil ela é. Você não tem nenhuma noção. Então é normal você falhar. Você vai esquecer de muitas coisas, você vai ter muita coisa, muita informação, você vai estar ansioso para colocar uma espécie para imprimir, daí você vai botar para imprimir e não vai sair e você vai ficar frustrado. Você vai falar, pô, gastei muito dinheiro nessa impressora, nessa resina, no material todo e você vai se frustrar. Então a maior dica que eu dou é paciência, tá? É a segunda, né, dica que eu dou, né, é que você planeje o que você vai comprar, né? Porque quando você compra uma impressora de resina, por mais que ela só use resina, você tem uns complementos que vão te ajudar e vão te facilitar muita coisa. Então, por exemplo, você comprar, por exemplo, aquela mesa, não é mesa, né? É um, é é uma agulha de silicone, uma mesazinha de silicone que você usa para fazer massa, né? Bom, eu não sei o nome técnico disso, né? Mas é uma basezinha de silicone que aquilo ali te ajuda muito para a hora de você tirar a peça, que está tudo cheio de resina, colocar uma peça inclinada a 45 graus para poder escorrer toda a resina, para você poupar, economizar a sua resina. Isso são materiais muito cruciais que você tem que ter antes de você começar a imprimir qualquer coisa. Porque você vai estar ansioso, você vai imprimir, e quando você tirar a peça, onde vou escorrer isso aqui, você vai estar pingando resina para todos os lados, você vai ficar nervoso, você vai ficar frustrado, porque você sabe que a resina é cara. Então, assim, paciência e ter os materiais é a maior dica que eu dou. Agora, agora referente a como tratar a peça, né? Muita gente, quando vai colocar coisa para imprimir, e principalmente se frustra, né? Quando não sai a peça, é entrar no software, né? Que é a mais usada, né? O Shitobox, e botar o suporte que Esse software ele é gratuito ou ele é pago? ele tem as duas versões. Ele é tanto gratuito quanto pago, né? Inclusive a versão paga dele é bem interessante, né? Tem algumas ferramentas muito interessantes. Mas eu particularmente não recomendaria Shitobox. Né? Por que não usar Shitobox? Porque o Shitobox, para você chegar nas funções que são muito boas, você tem que pagar de qualquer jeito. Então, para mim, o melhor software e de custo-benefício, inclusive, é o Slice. Né? Talvez eu tenha pronunciado errado, não? Mas ele é um software que ele tem uma gama de ferramentas e muito precisos que você consegue fazer algumas coisas bem melhores que o Shitobox. Mas vamos voltar para o Shitobox, que é o que é a principal que a galera usa. Muita gente, quando entra no Shitobox, coloca o arquivo lá e tudo mais, e acaba esquecendo algumas regras.
né? Coloca para imprimir, daí vê que a peça não saiu, e no Shutterbox o português dele é traduzido para português de Portugal. Então, algumas coisas ali são meio ruins de entender, principalmente quando se trata de botar suporte. Lá no suporte tem 3 categorias: suporte leve, médio e forte. Acho que são esses, se não me falei a memória. Mas esse forte aqui, principalmente, é o que a galera mais erra. Muita gente, quando pega uma peça, né, vai pegar lá a peça e tudo, quer ficar botando suporte forte, porque suporte forte, né, suporte forte significa que vai aguentar a peça e vai imprimir, né? Pum, e vai tacando, pá, 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 pá. E quando você vê, suporte forte não necessariamente é um suporte forte. O suporte forte é a configuração que o Shutterbox botou, e ele é o quê? Mais grosso. Ele tem uma penetração na peça maior, ele tem um raio maior em alguns aspectos, então acaba fazendo o que? Estragando a peça. E às vezes nem segura a peça. Como é que eu vou saber qual é o tipo de suporte, qual é o tipo de categorias que eu tenho que estabelecer? Bom, precisamente você tem que ver qual é a escala da sua peça. A minha escala da minha peça é muito grande, então você vai ter que botar um suporte relativamente grande, dependendo de como for a peça. Minha peça é pequena, então você vai ter que trabalhar com um suporte pequeno. Como é que eu vou saber isso? Bom, isso é uma questão mais de experiência, né? Por exemplo, peças de 3 centímetros, né? Isso aqui é uma peça da Legu, inclusive. Não, falei errado, desculpa. É da Lutebox ou Lut Studio. Fala pra gente, já que você está falando dessa questão do suporte, o, umas dicas para o suporte que são feitos para miniatura. Né? Dá uma dicasinha para quem está imprimindo miniatura, que eu acho que é um que sai muito, tem Sim. muita procura, então acho que vale a pena falar especificamente da miniatura, alguma dica sobre isso. Então, quando você está imprimindo uma peça pequena, falar sobre o suporte é meio complicado, porque são números. Então você tem que especificar. Essa peça aqui, por exemplo, da Lute Studios, eles, É do curso do Álvaro, inclusive. isso, eles fornecem a peça, o arquivo com o suporte e o arquivo sem o suporte. Quando eu botei isso aqui para imprimir, com o suporte, bom, não saiu. Eu tive que botar o suporte. O que acontece? Quando você trabalha com a peça com peças pequenas, você tem que entender que um suporte grosso já é o suficiente para você botar vários suportes. Qual é o tipo de configuração? Bom, você tem uma tabela que tem várias coisinhas e é meio complicado só falar, mas normalmente você coloca em torno de 80 a 60 de diâmetro da grossura do suporte, uma penetração de 30 a 32. Bom, acho que essas duas categorias são as mais importantes aí, né? Para quem já entende dessa área, já vai entender o que eu estou dizendo. Para isso, para peças pequenas, né? Quando se trata de uma peça como essa, por exemplo, eu gosto de botar um suporte grosso, né? Um diâmetro de 80 ou 1, né? Milímetros, está deixando claro, 1 milímetro. E através desse suporte grosso, botar vários suportes finos. E daí eu não vou fazer com que a peça fique marcada. Porque esse suporte grosso vai segurar todos esses suportes finos. É uma configuração, né? Um suporte, por exemplo, de 8, né? Que é uma bitola gigantesca que sobe, e vários dentinhos que são mais ou menos de 30 a 25 de diâmetro, de penetração, né? Eu acho que eu estou falando assim, uma coisa um pouco vagas que só a galera que está entrando no software vai entender o que eu estou dizendo. Perfeito. A dica é exatamente para quem mexe e tá pegando aí as dicas e tá falando, pô, legal, isso aqui vai me ajudar a descobrir finalmente porque eu destruo minhas peças. Né?